O vídeo de hoje é voltado para quem gosta de fundos imobiliários. Hoje eu vou analisar com vocês o último relatório gerencial do BTLG11, um fundo imobiliário muito conhecido do segmento de logística, que é considerado o segmento mais defensivo entre todos os segmentos de fundos imobiliários no Brasil hoje. Eu sou o Rodrigo, economista e consultor de investimentos da Genai Capital, e vou analisar com vocês aqui o relatório gerencial do BTLG e destacar os principais pontos para você aí que já investe no fundo ou pense em investir. Lembrando que não é nenhuma recomendação e bora lá para o vídeo de hoje sem enrolação. Bom, pessoal, então aqui a gente tem o relatório do BTLG referente a maio de 2025 e bora olhar os principais pontos aqui. Bom, logo aqui no começo ele já coloca um resumo dos principais pontos. Então hoje o fundo tem 4,3 bilhões de valor de mercado, o valor patrimonial da cota é de R$ 104, ou seja, a cota atual está um pouco abaixo aí do valor patrimonial. O rendimento por cota no mês foi de 78 centavos, o fundo tem mais de 385 mil investidores e está com dividend yield anual de 9,4%. Além disso, ele tem 34 imóveis, está com uma vacância financeira de 1,9% e tem uma ABL total, uma área bruta locável, de 1,3 milhões de metros quadrados. E antes da gente passar para os próximos pontos, eu quero falar para vocês por que o segmento de fundos imobiliários logísticos é o mais defensivo. Bom, a gente tem que entender que em logística a gente está falando de grandes centros de distribuição, então que tem lá 20 mil, 30 mil, 40 mil metros quadrados. Então é muito trabalhoso e custoso também para os locatários saírem desses locais. Isso faz com que a vacância tenda a ser menor do que em outros segmentos de fundos imobiliários, o que traz mais previsibilidade para o fundo e faz com que ele consiga pagar rendimentos bem ali interessantes, sem variarem muito. E além disso, tem também o custo de reposição, então não é fácil você achar um centro logístico bem localizado, com uma estrutura boa, perto dos grandes centros. Então mesmo que a empresa que está lá naquele CD queira sair, ela vai enfrentar dificuldades de encontrar um outro lugar que seja tão interessante para ela. Isso tudo faz com que o segmento seja mais defensivo e que naturalmente ele pague um pouco menos de dividendo, mas na questão da segurança ele é muito importante. E o segmento de logística é indispensável para toda a carteira de fundos imobiliários. Vamos voltar agora para o relatório do fundo. Bom, aqui a gente vê a composição do resultado por cota, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas a receita imobiliária é a maior parte do resultado do fundo, o que é natural. E aqui a gente tem o histórico de resultados e previsibilidade futura. Então o BTLG aqui fala qual que é a faixa de rendimentos que eles devem pagar ao longo dos próximos meses. Então para 2025 o fundo pensa em pagar entre 82 centavos e 76 centavos, sendo que as suas últimas distribuições têm sido de 78 centavos por mês. Aqui a gente consegue ver os top 20 locatários, o quanto que eles representam ali da receita total. Então hoje a gente tem 72 locatários no BTLG e os 20 maiores respondem por 70% da receita do fundo. Mas aqui é bem interessante, porque o maior locatário é o Assaí, que representa somente 7% da receita total, seguido de DHL e Unilever com 6%, Seva com 5%, Amazon com 5% também. Ou seja, uma boa distribuição, uma boa diversificação de locatários, o que contribui para a segurança do fundo. Afinal, se der um problema aqui com o Assaí, por exemplo, ele deixa de pagar os aluguéis, o fundo não vai ter um impacto tão grande, vai conseguir manter ou diminuir muito pouco os rendimentos que ele paga até a situação ser resolvida. Então a gente consegue ver aqui na demonstração de resultados que o resultado acumulado por cota é de 67 centavos, ou seja, o fundo tem ali de reserva de resultados 67 centavos por cota. O que é bom, afinal garante um colchão ali de liquidez para o fundo e em caso de problemas ele pode pegar parte dessa reserva e distribuir ao cotista para não ter quedas ali dos rendimentos. Aqui a gente vê a carteira do fundo, então aqui a gente tem os principais imóveis, a gente vê que também não são muito concentrados, principalmente aqui na parte da receita de locação. O BTLG Louveira 1 é o que tem maior representatividade e representa somente 11% da receita total. Além disso, o vencimento dos contratos é muito interessante, então praticamente metade está para 2029 ou mais, então isso garante de novo mais segurança para o fundo. Na geografia, então hoje ele está 90% localizado em São Paulo, mas tem alguma coisa em Minas, no Rio, no Ceará e em Pernambuco também. O indexador da receita contratada, ou seja, os reajustes virão principalmente via IPCA, alguma coisa aqui,
IGPM. Quando a gente olha os inquilinos por setor, 47% são do setor de logística, 14% alimentos e bebidas, 13% varejo e 13% e-commerce. Os tipos de contrato, praticamente 1/3 aqui são atípicos, ou seja, aqueles contratos que têm mais cláusulas de defesa do fundo, e o restante é típico. E o perfil dos ativos é praticamente 95% logístico, alguma coisa industrial e de varejo. A vacância do fundo está muito baixa, então ela veio em queda aqui desde março do ano passado, era de 2%, agora está ali ao redor de 1%. E o fundo hoje tem um caixa muito grande, de 610 milhões de reais. A alavancagem que ele vai ter que pagar nesse ano é de cerca de 139 milhões, ou seja, sobra um caixa livre ali muito grande. Isso aqui é muito importante, porque o BTLG não é um fundo alavancado, que tem muitas dívidas. Então, de novo, volta a ser um fundo muito seguro. E aqui um ponto bem legal que o BTLG gera muito valor para o cotista, que é o ativismo da gestão, é a venda e compra de imóveis. Então, o BTLG, ele consegue, nas suas vendas ali, gerar muito caixa, vender os imóveis por mais do que ele pagou, e isso gera um lucro maior para o cotista, afinal isso é distribuído para o cotista também. Então esse aqui é um ponto muitas vezes negligenciado, mas que na tese do BTLG é muito importante. E aqui, talvez um dos pontos, um dos highlights mais interessantes do fundo, que é a localização dos seus ativos. Então, a gente tem que entender aqui o conceito de last mile. O que é isso? São os imóveis que estão localizados ali a pelo menos ou no máximo 30 quilômetros de grandes centros, no caso aqui a gente está falando de São Paulo, e até 60 quilômetros também. Então a gente consegue ver aqui que a receita de imóveis que estão até 60 quilômetros do centro de São Paulo corresponde a 72% do total. Isso é muito importante porque os imóveis nessas regiões são mais demandados, ou seja, tendem a ter menos vacância e também cobram mais por metro quadrado, afinal você está muito mais perto do seu consumidor. Você vai conseguir entregar em 1, 2 dias úteis no máximo, e isso, é claro, faz diferença. Então a gente vê aqui que o BTLG tem bons imóveis localizados aqui em São Paulo, alguns aqui bem dentro aqui do centro de São Paulo. Isso aqui é muito importante, contribui novamente para a resiliência do fundo. No final do relatório a gente consegue ver aqui dados de cada um dos imóveis do fundo, então aqui eu não vou entrar em cada um deles, mas é muito importante que você aí, cotista, leia aqui, pelo menos entenda o que cada imóvel representa, onde que ele está, qual que é a vacância, qual que é a área bruta locável ali, enfim. E para fechar, a gente tem essa página aqui de alavancagem, ou seja, de dívidas do fundo. Como a gente pode ver aqui, a alavancagem dele para 2025 representa somente 3% de todos os seus ativos. Ou seja, o fundo tem uma posição muito confortável e, se quiser, pode até tomar mais dívida, claro, pensando em remunerar melhor o seu cotista lá na frente. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, lembrando que não é nenhuma recomendação. E se você aí gostou, já deixa o seu like, se inscreva no canal e até a próxima.